No nosso dia a dia, será que nós temos comportamentos agressivos? Será que ainda lutamos pelo nosso território? Defendemos com unhas e dentes o que é nosso? Será que nós reivindicamos direitos, posses, reivindicamos poder? Nós ainda estamos atuando de forma egocêntrica, como se tudo à nossa volta devesse atender às nossas necessidades? Como assim atender às nossas necessidades? É assim, primeiro eu, depois eu, e depois os meus, e se sobrar alguma coisa, é meu também. Então esse é um modo egocêntrico também de ver a vida. E aí nessa situação nós não passamos por um sentimento de solidariedade, não possuímos aquela noção de valor do eu e do outro. E nesses casos nós estamos agindo de forma instintiva, através de hábitos, através de automatismos que nós trazemos ao longo da nossa vida. Então esses automatismos da nossa vida são similares aos batimentos cardíacos, que nós não precisamos comandar o nosso coração para ele bater. Ele bate automaticamente, sem o nosso comando consciente. A nossa respiração também acontece de forma que nós não precisamos ficar comandando ou pensando na nossa respiração frequentemente para que nós possamos respirar. Então existem algumas outras ações, como por exemplo os movimentos do aparelho digestivo para fazer toda a parte da digestão. Nós também não precisamos utilizar conscientemente do nosso cérebro para que o sistema possa funcionar. Então, da mesma forma, as nossas ações instintivas do dia a dia, como essas que eu comentei, voltadas mais para o lado agressivo, para o lado territorial, para a questão de posse, ela vem a ser uma situação que nós trazemos há muito tempo, não só dessa encarnação, mas também de outras encarnações, onde vamos acumulando esse automatismo. E esse automatismo também é necessário que aconteça na nossa vida. Porém, o problema é quando nós ultrapassamos, quando nós exageramos esse automatismo, né? E fazemos tudo de forma inconsciente, sem percebermos a forma de como nós estamos agindo no nosso dia a dia. Eu comentei a questão da reencarnação, que a reencarnação ele não é nem um dogma religioso, não é nem um dogma filosófico, ele é científico. Já temos evidências científicas já comprovando a reencarnação. Se nós estamos começando a ter noção de afetividade com relação às outras pessoas, estamos começando a ter um sentimento de compaixão, estamos começando a ter uma ideia de manutenção do nosso grupo social, nós estamos nos treinando para emoções superiores. Só que tudo isso que eu comentei, os animais mamíferos também já realizam. E se nós analisarmos se estamos realmente treinando as funções mais nobres que nós temos como seres humanos, nós também vamos desenvolvendo a nossa consciência, porque o tema de hoje é como ter mais consciência e menos sofrimentos emocionais. Então, conforme nós vamos tendo funções mais nobres como seres humanos, nós vamos elevando a nossa consciência, aumentando o nosso nível de consciência e sofrendo menos. Então, quais são as funções mais nobres dos seres humanos? São todas aquelas que não são realizadas apenas pelos répteis, apenas pelos mamíferos. Nós realizamos funções mais elevadas. E quando nós realizamos essas funções mais elevadas, vamos deixando as ilusões, deixando a prepotência, deixando o egoísmo. E assim começamos a usar cada vez mais a inteligência, o raciocínio, o discernimento, também melhoramos a nossa linguagem e também a percepção das coisas à nossa volta. E assim a nossa consciência vai se ampliando, vai se desenvolvendo e começamos a entender a nossa missão de sermos co-criadores.
começamos a tomar consciência da vida vegetal, da vida animal e da vida humana. E quando nós começamos a tomar consciência da vida vegetal, da vida animal, da vida humana, nós também vamos percebendo o impacto da destruição que nós causamos nesses vários reinos. Então, quanto mais nós nos conscientizamos dos vários reinos, menos destruímos os vários reinos. E assim buscamos cada vez mais a preservação da natureza que nos cerca, da qual nós também fazemos parte da natureza. E assim também vamos entendendo que nós não somos seres individualistas, e assim seres coletivistas. Então, quanto mais nós ampliamos essa consciência dos vários reinos, que todos nós nos integramos uns aos outros, mais vamos percebendo que nós somos seres coletivistas e não individualistas. E também nós vamos percebendo que há uma necessidade da nossa interação com a natureza, dentro de nós e também fora de nós, envolvendo os reinos vegetal, reino animal e reino hominal. Todos nós necessitamos do reino vegetal para sobrevivermos. Ainda necessitamos do reino animal e também necessitamos do reino hominal para nos relacionarmos. Então estamos numa etapa que ainda necessitamos de todos os outros reinos. Então nós somos interdependentes uns dos outros. Para que os outros reinos possam sobreviver, nós precisamos aprender a preservar. E aí a importância do relacionamento. Eu comentei a questão dos reinos vegetal, animal e hominal. Mas também é importante eu mencionar o reino mineral. O reino mineral é importante também na nossa vida. Porque normalmente quando nós pensamos em reino mineral, pensamos em pedras. Bom, se nós buscarmos no dicionário o que são minerais, os minerais são todos os compostos químicos inorgânicos que são formados naturalmente e que cada um deles tem uma estrutura molecular bem definida. Por exemplo, a água é um mineral, a composição dela é H2O. Então todos eles têm uma estrutura molecular já bem definida. E são todas coisas inorgânicas que são formadas naturalmente. Então, se nós pensamos apenas em pedras e minérios, que também são necessárias para a nossa sobrevivência, nós precisamos nos lembrar também que a terra, a areia, a água, os gases também fazem parte do reino mineral. A água é importantíssima para que nós possamos aprender a preservar a água potável para que nós possamos sobreviver. Porque sem água potável nós não conseguimos sobreviver. E com relação às outras pedras, aos outros minerais, precisamos deles também? Se nós pensarmos na nossa vida, no nosso organismo, nós temos no nosso organismo cálcio. Cálcio que ajuda a manter a nossa estrutura óssea, que quando o cálcio está deficiente, nós podemos ter problemas ósseos. Por exemplo, nós temos também sódio, é um outro elemento químico. Temos o sódio na composição do nosso corpo físico e precisamos dele também para manter os líquidos no nosso organismo. Ele regula a quantidade de líquidos que nós temos no nosso organismo. O fósforo também é um outro elemento químico que nós temos no nosso organismo. Ele serve para ajudar no metabolismo das células. O potássio, que falamos muito também, o potássio nós temos também no nosso organismo, é um outro elemento químico, é um outro mineral que auxilia na nossa contração muscular. E assim nós temos vários outros minerais no nosso organismo. Esses foram apenas alguns exemplos, né? Só para a gente lembrar que é importante a nossa interação com os reinos mineral, vegetal, animal e hominal. E cada vez mais procurar preservar todos esses reinos, porque nós somos todos interconectados. Então, que diferença faz nós sabermos de todas essas coisas? É que conforme nós ampliamos a nossa consciência, nós podemos começar a valorizar cada vez mais as coisas que nos cercam e fazem parte da nossa vida.
e não apenas as coisas que nos cercam, as pessoas que nos cercam também. Então começamos a valorizar cada vez mais a tudo que nos cerca: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Conforme nós vamos ampliando a nossa consciência, vamos valorizando cada um deles. E vamos percebendo também que nós somos todos interdependentes uns dos outros. Quando causamos algum desequilíbrio em qualquer um desses reinos, a lei da natureza tende a buscar um equilíbrio. E como que a lei da natureza vai buscar esse equilíbrio? Através das adversidades, através dos obstáculos, das dificuldades, as dores e sofrimentos emocionais que nós passamos. Então sempre quando há um desequilíbrio, sempre que nós causamos algum desequilíbrio, a lei natural, ele tende a buscar um equilíbrio e faz com que nós recebamos de volta o que nós desequilibramos, para nós buscarmos o equilíbrio com relação a isso. É que faz sentido isso que eu comentei? Então cada vez que nós desequilibramos algum desses reinos, a natureza ela reage para que nós possamos levar tudo ao equilíbrio novamente. Então tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então é a lei da causa e efeito. É uma lei natural a qual todos nós fazemos parte. E como esse mecanismo de ampliação da consciência funciona em nós? Então todas as sensações que percebemos através do nosso corpo físico são arquivados de forma completa no nosso inconsciente. Então tudo que acontece à nossa volta é arquivado no nosso inconsciente, mesmo aquelas experiências que nós não prestamos atenção. Então todos aqueles estímulos que nós recebemos através da visão, do olfato, da audição e etc., eles são armazenados no nosso inconsciente. Aí a importância de nós sabermos filtrar o que ambiente que nós estamos frequentando, que ambiente que nós estamos vendo, que tipo de programas nós fazemos durante o dia, o que é que nós estamos armazenando no nosso inconsciente. Porque tudo que nós armazenamos no nosso inconsciente, em algum momento ele aflora. E as coisas negativas que nós guardamos no nosso inconsciente, também eles se afloram. Nós temos a herança de todos os atos infelizes que nós praticamos e também de tudo que nós gostaríamos de esquecer, de negar, ele fica guardado no nosso inconsciente, que são as nossas sombras. É o lado escuro da nossa personalidade. E cada vez que eles afloram, cada vez que eles aparecem em forma de conflitos emocionais dentro de nós mesmos. E essa sombra ela vai persistir enquanto nós desconhecermos essas sombras ou ignorarmos as coisas e as realidades sobre nós mesmos. E interessante que essas sombras que nós temos dirigem muitos dos nossos comportamentos e muitos dos nossos pensamentos. Um ponto importante para a gente refletir, que as sombras que nós temos, eles dirigem muitos dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. Então depois que tivermos o entendimento, tivermos o esclarecimento, nós conquistarmos a verdade sobre nós mesmos, eliminaremos esses conflitos. Só que esse processo todo é gradual, tudo acontece de forma gradativa, é bem devagar. Da mesma forma que tudo que nós acumulamos aconteceu também de forma bem lenta, bem devagar. Só que a repetição das coisas que nós vamos acumulando, eles vão se avolumando e tomando força, se nós continuarmos ignorando essas sombras dentro de nós.